Os Conquistadores de São Nicolau, por F. Lucas Vitoriano. Quando me disseram que eu já sabia que o Papai Noel é um mito, essa constatação me fez questionar por que Deus não seria igualmente um mito. H.P. Lovecraft. A neve caía serena do céu coberto de nuvens sobre a casa dos Nobles, entrando pela chaminé desobstruída. Entretanto, ninguém iria resolver aquele problema. Ninguém se importava, pois não havia ninguém naquela casa. A 3 quarteirões dali, em um restaurante chinês na esquina, um dos únicos estabelecimentos abertos na véspera do feriado, se encontrava o único habitante da casa que estava na cidade, o lendário Senhor do Tempo, o Doutor. Ele fazia mais uma das coisas que fez o ano todo: ficar na encolha e tentar relaxar. Havia comido um malatangue e agora tentava disfarçar a ardência na língua, lendo o jornal da manhã. As notícias eram mornas: um surto de uma nova gripe e o lançamento de uma nova sonda espacial da Finlândia, a Vodan. Ele virou as páginas enquanto lembrava da carta que recebeu naquela manhã. Os polimorfos abastemas entraram em contato. Eles furtaram todas as canetas da região só para lhe escrever aquela carta, o que deixou o Sr. Temple bem irritado, diga-se de passagem. Os polimorfos queriam alertá-lo em agradecimento aos eventos de 2 anos atrás, e o avisaram para sair dessa zona temporal, ou do planeta, ou ao menos da cidade, e se despediram, viajando no tempo para 1961. O Senhor do Tempo sabia que a tensão da terra e do mar havia aumentado devido à situação com os Sea-Devils, mas não acreditava que isso fosse uma ameaça temporal. Por precaução, mandou os Nobles para uma casa de campo no país de Gales, que o pertencia, e ficou por ali. Vivendo entre os humanos, ele verdadeiramente aprendeu a não temer a melodia da morte. A Terra faz esses milagres termodinâmicos. Ela muda todos. O doutor abriu seu biscoito da sorte. Mas antes que pudesse ler, um grito de puro horror veio da cozinha. Ele pulou o balcão e entrou no cômodo para encontrar um pai e uma filha deitados no chão, espirrando e tossindo com um sorriso estático no rosto. Então, era aquela nova gripe que as notícias tanto falavam. Essa é a gripe da alegria? A mulher, autora do grito, provavelmente esposa e mãe dos dois ao chão, falou. Eles 2 estavam doentes? Ela continuou. Tomaram remédios, mas eu não pensei que fosse tão grave. O Senhor do Tempo calado estava, calado ficou. Ele observava atentamente o rosto dos dois, tentando confirmar algo que viu de relance. Uma luz leve e azul subia do pescoço para o topo da cabeça, tão discreta que mal se podia dizer que estava lá. Percebendo a semelhança, ele indagou. Escuta, moça, qual é o tipo sanguíneo dos dois? Ela estranhou a pergunta, respirou profundamente enquanto tentava lembrar dos últimos exames há 3 meses. Finalmente ela disse, A positivo? Por quê? Ele estalou os dedos, finalmente matando a charada. Era um controle de sangue. Tratou de tranquilizar a mãe e acalmar pai e filha. Enfim, notou o que carregava sem perceber esse tempo todo em sua mão, a mensagem dentro do biscoito da sorte. O abriu e finalmente pôde ler. Em um galifreniano informal estava escrito, Socorro, irmão. Três horas para o fim do mundo.
A tarde se materializa em um arquipélago no Polo Norte, em frente a uma fábrica de biscoitos da sorte. Como Melissa Bowman dizia, é muito questionável o povoamento de uma área tão inóspita. Um alarme soa, ecoando pelos corredores frios do lugar, e de seu interior 2 figuras saíram, vestidas com capas pretas e máscaras. Eles circularam a caixa e se perguntaram por que o invasor não estava junto daquele objeto. Nos corredores metálicos, o doutor caminhava após entrar pelos fundos do lugar. Ele pensou ter visto algo, uma figura branca, nos corredores e até parou por um momento, mas nada se mostrou. Usava um objeto tecnológico como uma espécie de sonar, que o levou diretamente a uma porta grande de madeira. Ele abriu usando um clipe de papel e lá encontrou sua contraparte, presa a algemas de células de energia e com uma mordaça, ao lado de uma pilha de biscoitos da sorte. Olá, foi muito difícil de encontrar, sorte que eu tinha isso. Mostrou o objeto tecnológico em mãos. Eric, lembra dele? Eu modifiquei para localizar a energia Artro, e esse lugar emite 90 malcos, é quase um Bernard. Ele tirou a mordaça e o outro doutor finalmente pôde falar. E a primeira coisa que disse foi: é uma armadilha, a árvore, cuidado com a árvore. Uma figura vinha se aproximando, girando rapidamente por aqueles corredores abandonados. A mesma figura que espreitava o Senhor do Tempo alguns momentos atrás. Um pinheiro de Natal pálido que gemia canções natalinas, quase como se fosse um fantasma secular assombrando o lugar. Ele entrou rapidamente no cômodo, tão rápido que tudo que o doutor mais velho pôde fazer foi jogar sua chave sônica em um reflexo rápido na árvore de Natal. E o impacto causou um curto-circuito nos 2 objetos. A contraparte mais velha se abaixou para pegar sua chave sônica enquanto dizia: o que a árvore mal fez com você? Bom, pelo menos ainda funciona, ou vai funcionar depois do autorreparo em 1 hora. O som de lâminas saindo de bainhas fez os 2 se virarem. As figuras voltaram e estavam armadas, apontando para um canto da sala, onde os senhores do tempo provavelmente deveriam ficar cativos. Mas o doutor, aquele mais novo e impaciente, estava muito cansado de ficar preso, por ter esquecido sua chave sônica no hotel. Ele revirou os olhos e disse: eu tenho uma ideia melhor. Levou os dedos à boca e assobiou, como se chamasse um cão. No início, houve um silêncio preenchido com um clima de estranheza no ambiente. Todos olharam para o autor do assobio procurando uma explicação, mas tudo o que ele fazia era lançar um olhar determinado para a porta. A figura menor apontou novamente para o canto, com suas adagas afiadas, dessa vez com mais firmeza. Os senhores do tempo começaram a se mover quando pararam de repente, ouvindo um barulho estrondoso, forte e assustador, chegando cada vez mais perto. A contraparte mais velha foi a primeira a descobrir do que se tratava. É concreto se quebrando. A parede se partiu. Era Tardes obedecendo ao chamado e vindo aos seus resgates. O impacto fez as 2 figuras caírem e suas armas voarem para longe de suas mãos. Quando a poeira abaixou, eles começaram a se perguntar: quem eram aqueles mascarados? O que você acha? Roboformas desgarradas? O mais velho perguntou. O mais novo não se preocupou em responder, apenas foi para junto da figura mais alta, que ainda estava no chão enquanto mexia as mãos de uma maneira muito peculiar. A mais baixa gemeu de dor e disse desesperado: Kondrafê, Foraxi, Yoxi, Sycorax. O doutor finalmente percebeu quem eram. É claro que são vocês, eu devia ter desconfiado. Uma tecnologia primitiva como o controle de sangue e uma base tão remota, típico do Sycorax. Vocês não deveriam ir embora? Eu já proibi vocês de virem catar tecnologia usada aqui. O baixinho pareceu se irritar e tirou sua máscara com raiva, revelando o exoesqueleto surrado e amarelado, cobrindo o rosto velho de um idoso com o olho esquerdo de vidro. Ele gritou com raiva: nós não estamos nesse planeta para catar sobras. Não viemos de tão distante para pegar lixo, Salvak. Bem, a fama da sua espécie ou é de catar tecnologia ou de serem gangsters. O Sycorax pareceu se abraçar, tentando se acalmar, enquanto tremia de raiva ou outra coisa. Ele respirou fundo e falou: você, senhor do tempo, ganhador do duelo. Você, com tanta sabedoria guardada em seu interior, já se perguntou por que os Sycorax têm essa má fama? Já pensou qual o motivo deles fazerem o que fazem? Ou será que é um esforço desnecessário demais pensar numa espécie como uma tecnologia primitiva que não se parece com você para seu enorme cérebro?
Pois bem, eu fiz esse esforço desnecessário e descobri. Quer saber o porquê? Em grande parte é porque não temos um lar. O doutor mais jovem levantou do chão, ajudando a figura alta, que ao retirar seu capacete revelou uma Sycorax fêmea, jovem, alta e musculosa, típico do dimorfismo da espécie. Seu exoesqueleto era branco e tinha chifres, além de um curativo na garganta. O Senhor do Tempo jovem disse: acho que deveríamos escutar mais eles dois. Veja, essa moça acaba de falar comigo em língua de sinais draconiana. Sabia que eles são alquimistas? A propósito, o nome dela é Penumbra, e esse senhor se chama Escuridão. Escuridão, fale do lar do Sycorax. Na verdade, fale por que está aqui, ou melhor, fale das duas coisas. Salvak, o idoso disse frustrado. Ele esperou a fêmea lhe encorajar, então procurou um banco pela sala, onde se sentou, expirou fundo e retirou algo da faixa que cruzava seu tórax, um cachimbo preto com um grande fornilho e um cabo curto. Retirou do cinto uma algibeira onde guardava folhas douradas e negras, que colocou no cachimbo e o acendeu com um fósforo que riscou na parede. Por um tempo ficou ali, parado, pitando tranquilamente, como se tivesse entrado em um transe profundo. O doutor mais experiente chegou a perguntar: ele ainda vai nos explicar o que está acontecendo? Penumbra afirmou que sim, com as mãos. Neste momento, a fumaça da cachimba mudou de cor, para algo alaranjado e vivo. Logo, fumaça começou a tomar formas de estrelas, de pessoas de diversas espécies e uma forma do bom velhinho, que parecia raivoso. Tudo isso enquanto a voz do Sycorax saía, sem que ele mexesse a boca, como se ela viesse do éter. Agnostofobia é o medo persistente do desconhecido, e é um terror arcaico, habitoso nos confins desse universo. Um portador vermelho, morador das chaminés que observa todos os mundos com vida. Ele tem vários nomes, como Tiff Chacon Crafor. Até nesse mundo em que estamos, ele possui mais de um. Dead Moretz, Chris Kringle, Olent Zero. Mas seu nome mais conhecido nesse corpo celeste é Papai Noel. Noel vai de planeta em planeta habitado, o julgando. E os que não passam têm seu conhecimento absorvido e seu mundo devastado. Nenhum planeta jamais passou pelo seu julgamento. O planeta de nome esquecido do Sycorax foi um desses. Essa é uma das razões para a espécie vagar nômade por aí fazendo caos. Agora, o Noel mudou seu curso para passar próximo ao Sol 3. E esses dois alquimistas se estabeleceram aqui, vendendo produtos diversos para financiar seus experimentos, como a gripe de alegria, para tentar entender seu julgamento. Já que uma das razões para a punição do Noel em diversas lendas é o mau comportamento e a tristeza. Talvez assim eles possam salvar ao menos o próximo planeta. Um silêncio profundo preencheu a sala, enquanto os dois absorviam toda aquela nova informação. A contraparte mais velha deu um passo à frente. Fantástico. E quem disse que não se aprende coisas novas depois da aposentadoria? Mas ainda, isso é muito fantasioso para ser verdade. Não consigo acreditar completamente nisso. Eu acredito, falou a contraparte mais nova. Após tanto tempo reescrito desse universo, não parece falso que algo assim surgiu em uma dessas linhas temporais. Além disso, eu quero ver o Papai Noel. Vamos encontrá-lo no espaço. Ele começou a andar em direção à caixa azul, mas Penumbra tomou sua frente, balançando as mãos de um jeito desesperado, para que ele ficasse. Escuridão então falou: ele é infinitamente perigoso. A primeira onda de ataque é psíquico, para desequilibrar as sapiências. Fora isso, ainda tem os Calicatsaros e o Galahorn, que é o responsável por devastar os planetas. Não pode chegar assim perto dele sem mais nem menos. Vai estragar todo o nosso fator surpresa. Ótimo, nós temos a Taz, bebê. Ele nunca irá se igualar. A Sycorax fêmea olhou para a simples caixa de madeira e depois para o Senhor do Tempo, e se sentiu como um adulto ouvindo o plano infalível de uma criança inocente. Não tendo outra escolha, ela agarrou a sua mão e o leva até uma sala pequena e reservada, onde o objeto estava coberto com um lençol. O Sycorax idoso resmungou que aquilo deveria ser um segredo, mas não lutou quando o lençol foi tirado. Ali estava uma carcaça tecnológica, com protuberâncias que pareciam chifres irregulares. Aos lados, cabos estavam conectados, que levavam até os computadores visíveis da fábrica.
Isso é um casco de um dos Kalikazals, que de acordo com as lendas vocês o chamam de renas, falou a escuridão. Eles passam por aqui dias após absorverem novas tecnologias de algum lugar e deixam isso para trás. Eu comprei no festival de Akaten, foi muito caro, mas valeu a pena. Veja, graças a ele, toda essa fábrica é um grande circuito, um computador enorme. Incrível, o velho doutor disse enquanto olhava para o mais novo. Esse estava afundado em pensamentos quando uma ideia lhe veio à cabeça. Com toda essa tecnologia, mais atardes e um link direto com Noel, apontou para a carcaça. Acho que temos uma maneira de vê-lo e entendê-lo sem nos comprometer. Todo o trabalho não durou nada mais do que meia hora. Impressionantemente, os Sycorax conseguiram acompanhar o processo de criação dos Senhores do Tempo, ficando surpresos apenas com o interior da TARDIS. O circuito telepático da máquina do tempo foi conectado ao computador fábrica, que funcionava como um amplificador. Tudo o que faltava era alguém colocar o antigo capacete do circuito camaleão, agora servido como capacete telepático, e estabelecer o link. E o doutor, a contraparte mais nova, se ofereceu para esse serviço. Afinal, a ideia era sua. Ele colocou o capacete e sentou-se em uma cadeira. Ele estava em um processo de aprender o quão cadeiras eram importantes. Tocou no casco e finalmente disse: contato. Enquanto isso acontecia, o outro doutor se dirigiu aos dois presentes e falou: bom, acho que eu devo desculpas a vocês por pensar que estivesse aqui para praticar alguma coisa errada. Vocês são bem diferentes de todo o Sycorax que conheci. Acho que eu não tive boas referências. Kraussavak. Escuridão xingou, não aceitando as desculpas. Penumbra fez um sinal de positivo na língua de sinais dos Vicotes. De volta ao contato, o doutor ouve sons vagos e duvidosos. Há um rasgo no tecido do tempo. Um corpo celeste atravessa a abertura e se choca com outro corpo que passava por ali. A colisão os faz retornar para o rasgo e parar em um passado imemorial. No meio do vazio, sem estrelas, não há lugar para onde voltar e se consertar. Os dois corpos começam a se juntar e unir por conta própria. Uma fusão para sobreviver. Há um sentimento, raiva e algo mais. Outro sentimento ainda obscuro. O Senhor do Tempo consegue ver um objeto redondo e prateado pelo vácuo. Era o trenó. Ao seu redor, 8 drones, as renas, circulavam, sendo guiadas por um nono drone, com uma luz vermelha à frente. Há algo dentro do trenó, uma figura grande, dourada, trajando o vermelho. Era esse o Noel? Um calafrio lhe subiu a espinha, e neste momento, Papai Noel o olhou de volta. O SSTV do computador começou a apitar e enviar imagens para todos os monitores. O doutor foi de lá para cá em um movimento rápido na cadeira e começou a convulsionar. Escuridão e o outro doutor tentaram ajudar enquanto Penumbra ficava paralisada de medo, olhando a tela. Ela notou que o Noel acelerou seu curso para a Terra. O Senhor do Tempo abre seus olhos totalmente vermelhos e de sua boca sai um canto de Natal, como se fosse a caixa de som de um shopping no feriado. Os dois finalmente conseguiram o tirar da cadeira e ele foi ao chão com tudo, se recuperando lentamente. Desliguem o controle de sangue. Parem a gripe da alegria. Agora! O Sycorax idoso obedeceu e ficou esperando a explicação, enquanto a jovem Sycorax observava a imagem estática do monitor. O doutor tossia e ainda ofegante ele disse: ele não tem nada a ver com o julgamento. Nunca teve. Nunca houve uma maneira de passar por ele. Ele nos odeia, genuinamente nos odeia. O Papai Noel odeia todos no universo. As telas dos monitores, quando juntas, formavam a imagem de uma figura grande, dourada e vestindo vermelho, com o rosto ainda não revelado. Era a imagem do fim dos dias. Duas horas para o fim do mundo.
Os dois doutores conversavam do lado de fora da fábrica, passando de foto em foto que os Sycorax os deram. Registros das devastações planetárias do Noel, onde era possível ver sombras atômicas. O Senhor do Tempo aposentado engoliu em seco enquanto sugeria: "Isso é um caso bem sério, sabia? Talvez devêssemos contatar a Unity." "Não, nem comece a pensar em cogitar nisso", negou o mais novo, para a surpresa do seu colega, que de tão sem palavras ficou que apenas conseguiu expressar um olhar de confusão. Então o mais novo começou a explicar. "A linha temporal já está ruída demais. Lembre-se que deve haver pelo menos 3 de mim em 2025. Eu mesmo que ficou preso aqui trabalhando com a Anita, o outro eu que vai cruzar minha linha temporal para abrir a porta do Hotel do Tempo, e o eu após esses eventos, o do futuro. Além disso, o tecido da realidade está danificado, ainda se consertando. É como se este ano fosse o marco zero da divisão e reunião de inúmeras realidades. Não posso arriscar encontrar comigo mesmo mais uma vez em algum ponto tão frequentado por nós como a Unity e desmantelar a realidade da linha temporal de vez. Por isso, fiquei intocado todo esse ano no hotel." O velho doutor lembrou das guerras das realidades, dos rumores do retorno da Runny, do envolvimento da Unity em tudo isso, e concluiu que seria melhor não estragar a surpresa para o seu outro eu mais jovem e correr mais riscos de alterações. Na verdade, isso mal lhe passou pela cabeça. Tudo que ele pensou com atenção foi: "Ah, então é por isso que você não falou comigo? Um ano todo na Terra e você não mandou nenhuma carta sequer. Eu estava entediado na Páscoa e nos domingos eu estava sozinho, sabia?" A contraparte mais nova tocou nos ombros da mais velha. "Juro, pelo nosso finado planeta, que eu visitarei todos os natais a partir de agora, mesmo em meu leito de morte. Agora, sobre como paramos o Noel, eu estive pensando em usar suas próprias armas contra ele mesmo para começar. Eu ouvi esse Galahorn durante o contato. Se ao menos tivéssemos uma gravação ou partitura daquilo, poderíamos fazer engenharia reversa e... Não é problema conseguir algo assim", disse o mais velho. "Se ele deixa pedaços por todo o universo como a carcaça do drone e ataca espécies menos favorecidas, eu sei exatamente onde procurar: na Rua Armadilha." O barulho de um passo lento, acompanhado do som de madeira batendo no chão, vinha ecoando de dentro do corredor da fábrica. Do breu da porta de saída, escuridão apareceu, apoiado na sua bengala, que visivelmente não era necessária. Ele parou na frente dos dois e ficou os olhando por um tempo antes de falar alguma coisa. "Ah, Kralak, ela me mandou vir aqui ajudar vocês, sejam lá no que estejam trabalhando." "Isso é perfeito", exclamou a contraparte mais nova. "Uma divisão, sim. Vocês vão até a rua e Penumbra e eu investigamos uma segunda maneira de pararmos o Noel." Começou a correr para dentro da fábrica, se virando apenas para gritar um aviso. "E eu com certeza vou precisar da Tardes, mas ela me disse que eles têm uma nave e tanto." Sumiu, fechando a porta. Os dois aliens se olharam confusos por um momento. O Sycorax virou os olhos e começou a caminhar para uma região de gelo mais fino, enquanto o Senhor do Tempo tagarelava. A escuridão bateu 3 palmas enquanto gritava "Foraxiox!" E algo saiu de um lago de gelo, ficando em pé na frente dos dois. Parecia um crânio de uma coruja, apoiada em sua única perna. O doutor estava tão admirado que não percebeu o velho apertar o controle em seu manto, que abriu um tubo de luz na frente dos dois. "Eu não tenho uma boa tecnologia de transmete, e Lucífico não é exatamente um objeto sem vida para ter uma porta de embarque. Usemos isso." Os dois entraram no túnel de luz e saíram do lado de dentro da nave Lucífico. Era um lugar de paredes irregulares, apesar do esforço evidente para esculpi-las, com quadros de inúmeros animais que o Senhor do Tempo reconheceu como pets de diferentes partes do universo. Talvez eles tivessem acompanhado os dois Sycorax por um tempo em sua jornada. Além disso, havia uma máquina de chá azul embutida. Incrível! Esse lugar devia ser um asteroide. Ele foi esculpido e remendado com ossos. Ele pensou um pouco para reconhecer o dono dos ossos. De Galen, as baleias estelares. Uma carcaça, imagino. Mas olha, você bem que podia usar um software de tecnologia interna do Shula. Escuridão suspirou. "Você parece não entender, Senhor do Tempo. Sycorax não tem planeta. Vivemos em asteroides. Não temos de onde tirar recursos para comprar ou trocar nada."
Nossas únicas opções são colher os restos, roubar, escravizar antes que nos escravizem primeiro, o que muitos infelizmente fazem, ou recorrer a truques como eu fiz quando construí essa nave. Os controles de Lucífugo se resumiam a uma bola de cristal e um encaixe para colocar a bengala, que servia como manche, ou seja, era controlada por restos de tecnologia e magia, por isso a viagem dentro da nave tinha alguns solavancos. Talvez, continuou ele como se tivesse esquecido da presença do outro. Talvez, se eu conseguisse alguma das tecnologias de Noel e retornasse para casa, talvez a realidade do Sycorax pudesse mudar. Poderia ser melhor. O doutor encheu um copo de chá azul. Você me parece alguém muito especial. Há sempre indivíduos nos lugares mais sombrios tentando ajudar seus semelhantes a terem vidas mais leves, a terem misericórdia. Em todos os lugares. Eu tinha esquecido que isso também poderia acontecer na sua espécie. Você é alguém diferente. Grau, não diga bobagem. Sycorax forte, Sycorax poderoso, Sycorax arrebentam. Eu sou um Sycorax como qualquer outro. E quando isso acabar, eu roubarei alguma coisa de valor das suas mãos e fugirei. O resto da viagem seguiu em um silêncio profundo. Na base no Ártico, o doutor retornava para perto da TARDIS e a apertou muito forte em um abraço. Afinal, fazia quase um ano que não a via, mesmo que a visitasse às escondidas do seu irmão. Tinha uma dúvida em sua cabeça e perguntou: "Escuta, Penumbra, como vocês viraram alquimistas no espaço?" "Pelo que eu sei, alquimia é algo quase exclusivo da Terra." Ela mexeu as mãos rapidamente, com a resposta já pronta. A escuridão havia entrado em contato com um alquimista quando veio ao planeta contrabandear madeira, quando ainda era um pirata. Pirata? Quantos anos tem cada um de vocês? Ela tentou explicar com as mãos, mas não dominava completamente as palavras certas para isso em libras, ficando cansada e estressada. Então, ela retirou um livro do meio das anotações e o entregou, apontando páginas específicas para ler enquanto abria e fechava os dedos, tentando relaxá-los. O Senhor do Tempo tinha começado a folhear quando ouviu um som doce e olhou para o lado. Penumbra dedilhava sua harpa de bolso, hábito que sempre fazia para aliviar a tensão. A última vez que ouvi alguém tocar aquele instrumento foi um homem mesquinho e cheio de si chamado Staten. Aquelas notas soltas e leves da Sycorax levaram embora a impressão de gosto amargo que as notas de Staten haviam deixado sobre aquele instrumento nos ouvidos do doutor. Ele tentou arrancar a última página escrita no caderno, mas não resistiu em lê-la. Era um catálogo de lendas do universo. Ali estavam nomes como os Eternos, seres que viviam fora da realidade, o infinito, a nave dos tempos sombrios, que garantiria o desejo do coração de quem a encontrasse, e a Arca UL-3, uma sonda lançada no fim do universo com todo o conhecimento da existência, a sonda que viveu mais que seus criadores. Finalmente, leu as páginas indicadas. Era um diário que contava como a escuridão abandonou seu asteroide após perder um olho em uma batalha de espadas injusta com um candidato a Phadros Palúngiga, como se tornou pirata e construiu um olho de vidro com base em um livro de alquimia que pegou de um humano que infartou ao se deparar com sua aparência. Leu também a trajetória de Penumbra, uma candidata a Rachakral que foi feita de bode expiatório em um acidente planejado que a fez perder a fala e como virou uma pária vagante. Achou tudo isso fantástico, mas logo ficou entediado. Esperou que a jovem se distraísse novamente para procurar outras páginas interessantes. Ele passou pelo curioso herbário de escuridão e parou em uma página que descrevia os sonhos dos dois. Afinal, quem não teria curiosidade em saber quais os sonhos do Sycorax? O idoso sonhava em mudar sua sociedade, seja de dentro ou de fora. Ele tentaria todas as maneiras para lhes dar as condições melhores. Penumbra desejava algo curioso, estudar todas as línguas conhecidas e criar uma língua de comunicação universal, algo que aproximasse ainda mais todas as espécies. Era algo tão inconcebível de se pensar.
um indivíduo rejeitado e machucado por sua sociedade, buscando trazer o melhor para ela, e outra que não podia falar, desejar criar um idioma. Isso fez o Senhor do Tempo pensar profundamente. Acho que tive uma ideia e tanto. Os dois alienígenas desceram pelo tubo de luz até um beco escuro, enquanto Lucífugo pairava entre as nuvens. Geralmente o filtro de percepção não permitia ninguém prestar atenção naquela viela, mas o doutor tinha um passe dado por um amigo Zygon, que o permitia entrada garantida. A rua Armadilha era grande, populosa e agora extremamente brilhante pelos pisca-piscas. Em datas festivas, a segurança afrouxava um pouco suas exigências. Todos podiam andar sem disfarces. Naturalmente, as ruas eram povoadas por todas as espécies de aliens. Zygons, Cybermens, Uds, Sensorites, Adiposes, Tivolianos, Slithens, Cryons, Baturins, Absorvalovianos, Tijarianos, etc. Todos vigiados pelos robôs anfitriões celestiais de Stu. Uma feira de objetos diversos estava acontecendo. O doutor corria de barraca em barraca, comprando todos os objetos que lhe interessavam, e sempre que perguntado para que queria tanta coisa, dizia que era para um parente distante. Eu não pude deixar de notar uma coisa. Tem tantas espécies aqui, praticamente um quarto da galáxia, mas eu não vejo nenhum Sycorax. É o Grafon, Natal. Nessa época do ano, o Sol 3 é traumático para a nossa espécie. Um breve silêncio seguiu entre os dois. O Sycorax tremeu outra vez, dessa vez de um sentimento melancólico em vez de raiva. Ele se conteve para escutar o Senhor do Tempo começar a falar seu plano. Bom, faz algum tempo que a Rua Cilada começou a expandir seus horizontes e permitir que seres mágicos também vivam aqui. Seres com conhecimento, capazes de conseguir qualquer coisa transcendendo as leis da matéria. Temos que ir ao Pub Visco. Vamos conversar com a bruxa de Yuli. Penumbra carregava materiais da Tardes para fora repetidamente enquanto o doutor continuava a construir alguma coisa misteriosa. Tudo que a Sycorax sabia era que aquela tecnologia pertencia a uma máquina muito poderosa de uma raça chamada Polimorphos Abastemas. Ele não era muito diferente de escuridão, o doutor, sempre imerso em suas descobertas e nunca explicando o que estava fazendo. Embora no caso do Sycorax isso se devia ao seu orgulho relutante. Ela fez o que sempre fazia naquelas situações. Sentou-se e recusou ajudar até que soubesse o que estavam construindo. Ele cedeu e explicou. Estou pegando os restos da máquina de desejos e combinando ela com o nosso amplificador do circuito telepático. Pelo que vocês falaram, o Noel quem ativa o Galahorn, então a corruptela da melodia não funcionará com ele. Por isso, eu construí isso, uma máquina de pedidos. Penumbra continuou sentada, ainda esperando mais explicações. O Senhor do Tempo ia de lá para cá, conectando fios e puxando cabos enquanto continuava. Existiram essas duas redes na Terra, a rede Arcanjo e a rede Subondas. Eu estou simulando as duas com essa máquina, usando a Eosarian, a nave de um velho companheiro, como satélite. Assim teremos a conexão mental com todos os humanos do Arcanjo e ser indetectável das subondas, para não ser localizado pelas renas. Nenhuma mente ou processador pode computar e armazenar tantos dados assim de uma vez. Ou seja, quando conectarmos ao Noel, bum, ele vai entrar em pane ou algo mais. Algumas luzes verdes se acenderam. Era o sinal que a máquina de pedidos estava pronta. Mas o doutor ainda não tinha terminado de pensar. Acariciava um anel de noivado em seu dedo. Havia algo perturbando sua mente, e a Sycorax sabia disso. Ela continuou a ficar parada e o encarar, exigindo mais explicações. É que eu estava pensando, quando eu entrei em contato usando a tecnologia, o ódio dele estava claro. Mas a origem desse ódio é que não apareceu. Havia outro sentimento que dava origem à raiva, mas eu não sei o que era. O que se faz quando você não consegue expressar um sentimento? Penumbra abriu o diário mais uma vez, e nas lendas catalogadas encontrou a lenda de São Bonifácio, que ao cortar uma árvore na tentativa de acabar com o culto dos deuses nórdicos, gerou o símbolo de um culto ainda maior que dura 2000 anos, a árvore de Natal. E seguiu-lhe explicando que talvez ele tenha de transformar o sentimento em outro símbolo, para realmente absorvê-lo e entendê-lo. Ele saiu para ler o diário escondido nas caldeiras, enquanto a Sycorax se distraía estudando a máquina.
O dono do pub era um zote que, percebendo a procura dos dois homens, se apressou em alertá-los. Vou com calma aí, meu filhote. Ela só está de mau humor danado hoje. Sentada em uma das mesas de madeira, comendo uma sopa de legumes em um canto isolado estava ela, Grilla, a mesma mulher ogro, bruxa da mitologia islandesa, esposa de Lepande, que vivia dormindo em um dos quartos acima, e mãe dos rapazes de Yuli, que vieram levar o seu gato há quase 2 semanas, e tudo isso a deixava chateada e furiosa. Os dois se aproximaram da mesa, e ela os disse: Sei quem são, miúdos, e sei o que procuram aqui, mas terão que barganhar por isso. O doutor esvazia todos os seus bolsos, desde os das calças aos do casaco, mas tudo o que conseguiu pôr de valor em cima da mesa foi um saleiro, um frasco de choio e um cristal menemoico. A resposta da bruxa foi continuar tomando sua sopa, sem se impressionar. Então, ele lhe oferece algo irrecusável. Eu sou um dos últimos membros de uma das primeiras espécies do universo. Possuo enigmas proibidos. Te ofereço os segredos da beira do cosmos, o conhecimento de caminhar fora da realidade, os saberes da vanguarda da vida. Escuridão ficou boquiaberto e tentando disfarçar, se escondendo atrás do seu manto, enquanto o doutor ficava ofegante. Grilla parou de tomar a sua sopa, ficou imóvel por um instante e começou a remexer nos bolsos da saia, tirando algo e colocando sobre a mesa. Tudo que a bruxa lhe deu em troca foi uma batata podre e possivelmente envenenada. Os dois ficaram incrédulos. Estavam quase desistindo quando Grilla ficou seus olhos no Sycorax, o chamando mais para perto. Você, filho e devoto dos Daemons, você é muito diferente dos outros da sua estirpe. Eu vejo sua alma, disposto a fazer de tudo para ajudar sua espécie. Um egoísta, extremamente altruísta. O que vai os fazer ganhar o que querem é compartilhar a coisa que dá valor aos seus. Ele engoliu em seco, respirou fundo e se aproximou mais da giganta. Ela abaixou a cabeça, deixando fácil para que a escuridão sussurrasse em seu ouvido gigante. Grilla riu, um riso controlado, mas tão prazeroso que pareceu uma gargalhada. Então, ela escreveu com uma garra negra no pulso do velho uma partitura que brilhou em verde e ficou marcada como uma tatuagem. Ele saiu às pressas do pub enquanto a bruxa voltava a comer com um sorriso no rosto. Seu Natal estava garantido com um tesouro daqueles. O Senhor do Tempo correu, tentando alcançar, mas o encontrando se abraçando já próximo à saída. Isso realmente vai dar certo, não é? A derrota do Noel Destruidor, essa música vai ser crucial para a derrota dele, não é mesmo? Diga que sim, por favor. Tenha piedade de um velho. Escuridão, o que você trocou por isso? O doutor perguntou assustado. O idoso acariciava a partitura em seu pulso. Tremia de ansiedade e preocupação. Os Sycorax são uma raça de catadores e coletores das sobras e do que cai em nosso asteroide. Sempre caminhando nas sombras, vivendo do que os outros jogam fora. Mas eles têm algo seu, algo só seu, o seu bem mais valioso, o nome secreto do seu planeta natal há muito destruído. Esse nome é revelado pelos Fadros Palúngica, as crianças do clã, e ele só pode ser passado apenas uma vez para outra pessoa. Eu estava aguardando para quando tivesse um irmão de outra raça. Queria que fosse uma ponte entre espécies, mas agora tudo se foi. O doutor temeu que o idoso não deixasse, mas conseguiu consolá-lo. E neste momento, quando conseguiu ver uma lágrima no rosto assustador de um Sycorax, ele teve a certeza de que a fama de ladrões, gangsters e assassinos de toda a espécie era injusta. Só lhe restava uma ponta de curiosidade. Como aqueles dois conseguiram fugir das expectativas da sua sociedade e se tornaram tão diferentes?
A contraparte desistiu do exercício proposto por Penumbra e começou a ler páginas aleatórias do diário, sem muito interesse. Até que algo fisgou sua atenção. Era um pequeno parágrafo, simples, quase uma nota de rodapé, o relato de quando escuridão e penumbra se conheceram. Após viver anos no planeta Aquitar, o idoso retornou ao maior asteroide do Sycorax, vivendo isolado por lá. Um dia, caminhando nos arredores de sua cabana, encontrou uma jovem sentada na beira de uma cratera. Era Penumbra, descansando após caminhar o asteroide inteiro pela 4ª vez. Neste momento, o olho de vidro e a cicatriz na garganta pareceram se reconhecer, e alguma coisa nova apareceu neles, conhecida pelas outras raças, mas algo que nunca pensaram existir no Sycorax. Empatia. E se aquilo podia existir nos dois, talvez pudesse existir adormecido em toda aquela espécie. Escuridão apresentou a música para ela e lhe deu o feitiço das finadas palavras. E Penumbra usou seu conhecimento em magia para fazer Lucífugo voar. Assim, eles vagaram pelo universo sem olhar para trás jamais, contendo as saudades de casa. E neste momento, o doutor finalmente entendeu qual era o sentimento que causava o ódio do Papai Noel pelo universo. Uma hora para o fim do mundo. O vácuo do espaço pareceu mais vazio com a aproximação daquela caravana. Todo o ser vivente do planeta se sentiu sozinho. Ele estava próximo. Os senhores do tempo injetaram nanogravadores nas palmas das mãos do Sycorax, enquanto a contraparte mais nova alertava. Estamos prontos. Tivemos pouco tempo, mas conseguimos fazer tudo, mesmo nas coxas. Sigam o plano e não saiam dos seus lugares. Qualquer erro pode ser fatal com os poucos recursos que temos. Lembrem-se com quem estamos lidando. Não sejam levados. O velho doutor entrou na TARDIS, a desmaterializando. A escuridão acenou com a cabeça antes de entrar no tubo de luz, partindo com o Lucífugo para cima. O outro doutor ficou em terra, terminando os últimos ajustes para ativar sua máquina de pedidos, e Penumbra tratava de supervisionar todos pelas telas do computador. No espaço profundo, próximo a Marte, uma luz vermelha se aproximava cada vez mais. Atrás dela, mais 8 drones giravam ao redor de uma bola prateada cheia de marcas. Era o trenó, puxado pelas renas. O trenó pousou suavemente na superfície da Lua, enquanto os drones seguiam em frente para rodear o globo terrestre. A parte inferior da bola prateada pareceu derreter, formando raízes longas que se estenderam pela Lua. Não muito distante, uma caixa azul surgia, criando um campo de força e o preenchendo com oxigênio. De dentro, o homem magro sem casaco surgiu com uma cadeira dobrável de madeira. Olá! Ele desdobrou a cadeira e sentou-se. Olha, faz muito tempo que eu não faço isso, mas eu descobri uma partitura nova. Tenho que tentar. Vejamos. Retirou do seu colete uma velha flauta bicolor, branca e azul. Então começou a tocar a corruptela que Krilla havia lhe dado. A melodia parecia irritar a estrutura da nave, que a cada nota borbulhava mais e mais, como uma sopa fervente, até que de repente, finalmente o objetivo foi atingido. Uma figura metálica e dourada, com chifres arredondados, atravessou a massa prata, como um fantasma atravessando uma parede. Os cabos que cruzavam seu corpo brilhavam como inúmeros pisca-piscas e cortavam a monotonia de seu manto de uma só cor: vermelho. Rápido como um raio, ele agarrou o flautista com seus braços desiguais e o apertou. Um apertou forte e brutal que o Senhor do Tempo mal conseguiu colocar o localizador na criatura. Agora! Ele gritou com dor e no mesmo momento o corpo de Noel brilhou e desapareceu. Ele foi teletransportado. Na órbita do planeta, o Lucífugo ligava sua estação numérica para atrair algo que se movia sorrateiramente, escondido entre as sombras e a luz. Escuridão por vezes via alguns vultos passando por sua frente e rapidamente se escondendo. Eram como tubarões,
Ele tentou movimentar o veículo para mais longe da atmosfera, mas não conseguiu. Era como se estivesse em força de empuxo, o impedindo. Foi aí que percebeu que havia conseguido os atrair. Os drones renas. Sentiu a bola de cristal gelar e a bengala que servia de manche tremular. Neste momento, o Sycorax lembrou que a nave não era exatamente um objeto inanimado. Pelo seu calafrio e tremedeira, Lucífugo estava com medo. Com cuidado, para não chamar a atenção, Escuridão apertou o nanogravador, entregando sua localização. Agora. Então Penumbra soube que era a hora da música. O que o idoso fez foi tornar o trabalho fácil, dando apenas um alvo. A música ecoou pela nave e os drones começaram a se contorcer como se estivesse sentindo dor, liberando faíscas logo depois. A corruptela havia funcionado e Escuridão se deu o luxo de fazer algo que não lembrava quando havia feito pela última vez. Sorriu. As baleias já haviam saído do lugar 1 hora antes, seguidas das focas, e os pinguins ainda podiam ser vistos correndo em amontoados no horizonte. A fauna local podia sentir quem estava chegando, não só em seu planeta, como também em seu habitat. Na Antártica, o Papai Noel surgiu. Ele olhou para todos os lados procurando algo que nem ao menos sabia o que era. O céu estava escuro e seria possível ver as estrelas com clareza dali. Não fossem aquelas luzes confusas no céu, luzes estranhas e belas no ar. E havia também esse homem na distância, com casaco vermelho acolchoado. Ele sorriu, um sorriso despreocupado, e por fim o doutor o saudou. Bonito isso, não é? Se chama aurora astral aqui no Polo Sul. Tem alguma diferença com a aurora boreal, mas eu não sei dizer qual. Enfim, eu gostaria muito de levar um papo com você, Papai Noel. Os drones ainda estavam adormecidos, orbitando o campo gravitacional artificial da nave. Enquanto isso, o doutor na Lua ajustava sua recém-autoconsertada chave sônica para servir como um amplificador para a nota que tocou com todo o seu fôlego na flauta. Um buraco se abriu na estrutura prateada. Ele olhou para aquilo e pensou que seria horrível se todos aqueles dados se perdessem. Noel procurava algo dentro do seu manto, só para encontrar o chifre cinza, alongado e cheio de curvas nas mãos do Senhor do Tempo, que esfarelou o Galahorn como se fosse uma folha seca. Estive pensando, disse o jovem doutor, desde que pude olhar sua história, desde que entrei em contato e percebi seu ódio, e também outra coisa, outro sentimento que era a raiz desse ódio. Tive que ler as memórias de outros para lembrar de casa, onde eu cresci. Meu planeta foi devastado, e isso me dá uma raiva profunda, uma raiva que tem a mesma origem que a sua. Esse sentimento, Noel, é a saudade. Noel deu um passo à frente. Na neve funda, algo nas palavras daquele homem havia o atingido. Um pequeno floco de neve parou em sua mão, algo tão milimetricamente perfeito feito pela natureza, tão gelado, era belo para o seu sistema. Eu também o estudei. Fiquei me perguntando por que ninguém nunca conseguiu retalhar os seus ataques. É porque sua tecnologia é muito avançada. De fato, você possui o ápice de toda a tecnologia existente, não é? Claro, uma das partes que o colidiu e te formou foi a arca UL-3, com todo o conhecimento sobrevivente no fim do universo. A figura continuava a andar. Dessa vez, seus passos estavam cada vez mais firmes. Tão firmes que passaram pelo gelo e atingiram uma coisa no fundo. Seus olhos analisaram. Era aquilo que chamavam de solo? Foi seguindo esse raciocínio que consegui presumir qual outra parte se colidiu. A sonda Vodan, não é? Carregando todo aquele folclore sobre o Natal. É óbvio que você seria reconhecido por uma figura tão lendária. E também é ela responsável pela saudade de casa. Dessa vez, os pés de Noel fizeram a neve se espalhar pelo ar. Aquele chão deve ter sido pisado por tantos seres, pré-históricos e atuais. Deve ter tido tantas plantas antes de esfriar. Todo o seu sistema se perguntava uma coisa: qual era o nome daquele lugar? Seu julgamento nunca teve a ver com um bom comportamento, nunca foi moral, era ambiental.
Todos os planetas que você atacou tinham uma característica em comum, um elemento natural semelhante com algo da Terra. Você estava procurando o seu planeta de origem para devastá-lo e cessar esse sentimento. Na Lua, o doutor entrava no trenó surpreendentemente quente, como quem entra em uma mata fechada abrindo caminho entre os arbustos com uma machete, que nesse caso era a chave sônica. Da atmosfera, escuridão observava o buraco na estrutura prateada se fechar lentamente. O Senhor do Tempo avistou o que procurava, bem no centro, no ponto mais fundo do lugar. Ele estendeu sua mão para pegar, mas não conseguiu. Procurou puxar a mão esquerda, onde estava a chave sônica, mas ao olhar para ela, viu que nada estava ali. A chave sônica simplesmente sumiu. Foi quando finalmente entendeu. O trenó era uma estrutura estável, que se aproveitava disso para absorver toda a tecnologia e recursos ao seu redor, para incorporar nos seus sistemas. Ele havia absorvido a chave e estava nesse momento tentando quebrar as moléculas da Lua, e em breve também aprenderia a absorver material orgânico para devorar o doutor. Os braços metálicos de Noel se esticaram como cordas, agarrando a contraparte mais nova, sem dar chance de fugir. Ele tentou puxar, mas em vez de atrair, seu corpo foi levado com tudo para cima do homem. O impacto foi brutal e fez os sistemas internos da sua cabeça começar a elaborar explicações de como aquilo havia acontecido. A imagem do Senhor do Tempo começou a sofrer de estática. Ah, eu não estou aqui. Eu sou muito bom com hologramas, sabe? O suficiente para fazer uma distração, tempo bastante para estabelecer a conexão. Papai Noel, eu não tenho leite ou biscoitos, mas eu te ofereço a terra. E assim que o holograma sumiu, algo tomou seu lugar. Primeiro imagens, lagos, campos, rios, céu azul, o mar. Então o concreto, as casas, os animais e as vozes. 8 bilhões de vozes de uma vez. Conversas casuais, gritos, risos, choros, pensamentos desordenados. Tudo que já foi alcançado e tudo que ainda é sonho e desejo. Tudo em um só lugar ao mesmo tempo. Isso fazia sua cabeça queimar. Todo o mundo estava ali. Era aquele o lugar que fazia os milagres termodinâmicos. O ponto zero, o lugar de origem. Aquela era a Terra. Antes de tudo se extinguir em uma chama, os circuitos das duas sondas se uniram novamente. Elas olharam para o espaço escuro, que foi seu companheiro de viagem mais fiel, e depois juntaram forças e, no delírio de suas últimas sinapses, falaram pela derradeira vez. Eu estou em casa. Finalmente. Escuridão deixou as emoções falarem mais alto e saiu do seu posto. Ele guiou Lucífugo a toda velocidade, colidindo com a superfície da Lua, já que não tinha um sistema de pouso. Ele correu na rocha morta do espaço, sentindo uma dor latejante em seu interior. Sua cabeça parecia explodir a qualquer momento, enquanto seu corpo lutava para não se congelar a cada passo. Mas por fim, ele conseguiu. O velho entrou no campo de oxigênio da Tardes, caindo no chão com sangue saindo dos seus olhos. O trenó fez um barulho. Seus tentáculos estavam consumindo o satélite natural. Escuridão despertou com o barulho e juntou suas forças para pular sobre a nave, usando suas mãos nuas para arranhar e arrancar pedaços do casco.
O doutor sai da máquina de pedidos, mas algo estava errado. Ele estava tonto. Mesmo a mera conexão de tantas mentes foi o bastante para o fazer desmaiar. Penumbra correu ao seu encontro e na tela ela vê algo que a assusta profundamente. Os drones renas estão caindo. Uma queda como aquelas devastaria o planeta. Ela tenta acordar o homem a todo custo. As mãos do Sycorax idoso conseguiram alcançar o Senhor do Tempo, mas havia outro problema. Os tentáculos prateados agarraram as pernas de escuridão. Ele tentou se soltar, porém, seu braço estava preso. Tendo uma única mão livre, ele fez a última ação. Ligou o comunicador do nanogravador. Penumbra, escute bem. Acho que não vamos sobreviver a isso. Maldito seja o dia que conheci esses senhores do tempo, e maldita seja a hora que um deles se tornou um amigo. Ela apertou os controles do computador e conseguiu fazer os nanogravadores terem uma função de ligação por vídeo, cheia de estática. Algo que a escuridão não queria que ela fizesse. Ele não queria que sua morte fosse vista. A Sycorax horrorizada mexeu suas mãos freneticamente, desesperada. Não se preocupe. Pelo menos nós conseguimos destruir o Noel. Além disso, as renas morrerão na reentrada e eu vou fazer um estrago no intestino desse trenó. Tentou rir, mas não conseguiu. A estrutura metálica estava quase cobrindo sua cabeça por completo. No fundo de tudo aquilo, o doutor já se afogava na massa prateada. Penumbra tinha lágrimas no rosto. Em uma ação desesperada, ela mexeu suas mãos contando o que ia fazer. Não faça isso. Esse feitiço foi um presente para você. Não deve gastá-lo com um velho como eu. Eu iria morrer cedo ou tarde. Use para você e se salve. Você é jovem, Penumbra. Você pode mudar o mundo de onde viemos ou dar um mundo para eles. Bractel, Grafor, Felica. A ligação entrou em estática. Penumbra raciocinou rapidamente. Era um direito seu escolher como queria usar suas últimas palavras, claro. Mas desde o dia em que ficou muda, ela só desejava uma coisa: usar a língua para ajudar as pessoas. A Sycorax tirou o curativo do pescoço e a cicatriz na garganta sumiu em um brilho esverdeado. Ela respirou fundo, enquanto seus olhos e mãos se cobriam com um brilho azul. E por fim, Penumbra gritou pela última vez. Axala, Jalvan, Boss. Adeus, meu único amigo, Felica. Ela observava os televisores, onde conseguia ver os drones queimando na atmosfera, vindo com tudo para o solo. Penumbra segurou sua harpa de bolsa e a apertou. Queria tocar alguma coisa para tentar relaxar, mas não conseguiu. Sentia as veias de suas mãos saltarem e congelarem seus dedos. Preparou-se para o fim iminente. Havia chegado tão perto daquela vez. Penumbra fechou seus olhos. Então, quando os meteoritos começaram a ser visíveis a olho nu, algo os atingiu. Começou com um barulho, depois uma luz e logo em seguida um redemoinho carmesim os atingiu, fazendo-os sumir um a um. Neste momento, o doutor respirou fundo, como alguém que recupera o fôlego depois de quase se afogar. Então, ele acordou. A Sycorax o ajudou, dando tempo para ele identificar o que era aquilo. Era um projetor dimensional. Escuridão arrastava o Senhor do Tempo para perto da Tardes. O feitiço de Penumbra havia transformado o trenó em ouro. A estrutura externa não pôde aguentar a fonte de energia radioativa, fazendo seu casco de ouro vaporizar e se transformar em plasma. Penumbra sorri, um sorriso largo, que é correspondido por um sorriso ainda relutante do doutor. Eles conseguiram. Eles derrotaram o Papai Noel. A contraparte mais velha e o Sycorax idoso sentam na superfície rochosa da lua, enquanto observam o mundo azul à sua frente. Ei, disse Escuridão ainda ofegante. Qual é mesmo o nome desse planeta? Terra. O nome dela é Terra. Terra. Obrigado por compartilhar esse nome valioso comigo. Eu vou guardá-lo bem.
better watch out, you better not cry, you better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. De volta ao solo, no quintal da casa vazia dos Nobles, os quatro conversavam. O velho doutor havia acabado de sair do telefone. Falei com Rose. Ela me disse que uma mulher loira de roupa azul apareceu no chalé e pediu a espingarda com o projetor dimensional do Wilfred. Ela não soube me explicar o porquê, mas confiou tanto nela que não hesitou em lhe entregar a espingarda. Parece que tivemos um amigo olhando por nós esse tempo todo. Quem vocês acham que é? Me parece muito algo do nosso futuro. E chegaremos lá um dia, sem pressa. Penumbra mexia um pedaço do casco do trenó, que se transformou em ouro entre os dedos. Ela falou na língua de sinais dos Blowfish, que era uma pena ter perdido toda aquela tecnologia. Mas o velho doutor negou isso, tirando um pequeno cubo preto do casaco. Foi por isso que eu me arrisquei dentro do trenó. Mesmo o mais avançado veículo tem uma caixa preta. A informação sobre a tecnologia do futuro se corrompeu, mas pelo menos sobre viagens e naves espaciais se manteve. Será que podemos chamar isso de saco de presentes? Em um movimento rápido, escuridão pegou a caixa das mãos do Senhor do Tempo. Ele ativou o tubo de luz. Penumbra se despediu rapidamente, enquanto o Sycorax idoso disse com um sorriso no rosto: em algum lugar desse vasto universo, há perigos e injustiças esperando para serem resolvidos. E em algum lugar no universo, nosso chá está esfriando. Adeus. Nós temos trabalho a fazer. Bractel Crafor. E pularam os dois no tubo de luz, sumindo de volta ao espaço. O jovem doutor ria enquanto o velho dizia: Ele realmente roubou uma coisa valiosa e foi embora. Não precisava, eu ia dar a caixa preta de presente para ele. Você acha que deveríamos ir atrás deles? A contraparte começava a correr de volta ao hotel enquanto gritava à distância. E por quê? Um velho e uma jovem, pares de seu planeta, roubaram a caixa mágica e fugiram pelo universo. Afinal, não foi assim que tudo começou? E foi embora, deixando apenas o velho Senhor do Tempo ali, rindo da situação. Minutos finais. O doutor voltava para dentro tranquilamente, ainda sorrindo, quando ouviu uma tosse em suas costas. Ele viu alguém no escuro, próximo às latas de lixo. Bebeu muito na véspera, amigo? Era minha última bebida. Você não apareceu, então eu tive que vir. Vê? É você, não é? Aí com essa roupa azul? Você quem levou os drones para outra dimensão. Isso te matou? Uhum. Isso ainda é do futuro. Quanto a morrer? Não. Foi tudo por causa de uma criança. Uma vida por outra. Valeu a pena, foi uma boa vida, mas prazeres violentos têm fins violentos. Sempre vale a pena ter misericórdia por uma criança. Você nunca sabe o que elas farão no futuro, não é? Isso, mas essa criança, a criança por quem eu me sacrifiquei, ela era minha filha. E acho que, por consequência, era sua também. Agora não mais, não. Ela vive bem como humana. Nossa, seríamos um casal de pais e tanto. Mas você quer que eu cuide dela? Eu posso fazer isso por você. Me deixa ajudar. Não. Ela está bem. Mas eu quero que você cuide por mim do que eu coloquei no seu casaco quando você não estava olhando. É uma papoula infernal. Acho que eu fui muito cruel e injusto com alguém e esta é uma das últimas espécimes dessa planta. Devo isso a uma criança sem nome de Hélio. Uma que eu não consegui salvar.
Cuide bem dela. Flores são poderosas, elas podem mudar até mesmo Daleks. Parou de nevar por um momento. Eu vou guardá-la muito bem próximo a um globo em que ganhei de presente. Talvez sua existência foi breve, mas eu te guardarei comigo e cantarei sua história. Cantarei para seu sono. Finalmente, neve de verdade. Vamos nos ver novamente, mas não com esse rosto. Vai ser uma outra pessoa, um homem ou mulher nova. Acho que você mais do que ninguém entende isso. Adeus e Feliz Natal. Foi uma alegria tanto ver você uma última vez. Uma alegria absoluta. Adeus, irmão. Não, jamais. Essa canção talvez esteja terminada, mas essa história, ela nunca tem fim. As estrelas a tornaram uma melodia eterna. Feliz Natal.